Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos dar início a esse novo projeto. Nós faremos esse estudo resolvendo exercícios. Nós não estudaremos artigo por artigo porque não dá mais tempo devido à data da prova que se aproxima. Nós resolveremos 50 questões em 5 vídeos e nessas questões, nós comentaremos os assuntos mais importantes, ao meu ver, para a nossa prova. Primeira questão, número 1. Trânsito para o Código de Trânsito Brasileiro refere-se exclusivamente à utilização das vias terrestres nacionais por veículos de qualquer espécie. Verdadeiro ou falso? Você pode pausar se você quiser responder e nós já responderemos e comentaremos. Então, o trânsito para o Código de Trânsito Brasileiro é exclusivo às vias terrestres? Resposta. O artigo 1, ele diz que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este Código, enquanto o parágrafo 1º diz que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento ou carga. Então, na questão 1, ela pergunta se trânsito para o Código de Trânsito Brasileiro se refere exclusivamente à utilização das vias terrestres por veículos de qualquer espécie, e a resposta é errada. Porque aqui no parágrafo 1º, diz que a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Então, a resposta está falsa. Então, nessa primeira questão. É falso porque não é somente a veículos de qualquer espécie, mas a pessoas, animais e etc. Questão número 2. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das suas respectivas competências subjetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Essa assertiva está verdadeira ou ela está falsa? A resposta correta nós veremos agora. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito correspondem no âmbito das respectivas competências objetivamente. A questão que nós vimos falava de subjetivamente. Então, a responsabilidade dos órgãos aqui, os órgãos, eles estão no Estado, situados na administração pública estadual ou da União, no caso aqui do Código de Trânsito Brasileiro, da União, Sistema Nacional de Trânsito. E a administração pública, ela responde objetivamente e não subjetivamente pelos danos que seus cidadãos, em virtude de ação, omissão ou erro na execução da manutenção de programas, causarem a outros. Portanto, é uma responsabilidade objetiva, não necessita de culpa ou dolo, basta um nexo causal, então a administração pública irá responder. Então não é subjetivamente, é objetivamente, e a assertiva está falsa. A questão número 3. As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas serão disciplinadas por regulamento próprio. As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas serão disciplinadas por regulamento próprio. Então, aquelas vias dentro dos condomínios fechados, elas têm regulamento próprio? Resposta correta. Para efeitos deste código,
são consideradas vias terrestres, as praias abertas à circulação pública, né? E as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Então, os condomínios, as vias dentro dos condomínios, aqueles condomínios fechados, etc., elas também estão disciplinadas nesse Código de Trânsito Brasileiro. Então, portanto, não é disciplinada por regulamento próprio. Essa assertiva está errada. Aquelas rodovias, aquelas vias, elas também devem obedecer todas as regras de trânsito das vias comuns. Nós vimos a questão número 3. Nós vamos agora para a questão número 4. Número 4. O Sistema Nacional de Trânsito tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento das infrações e de recursos e aplicação das penalidades. Pausa o vídeo, releia essa finalidade do SNT e responda. Respondeu? Então vamos lá. Onde que a gente encontra a resposta? No artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro. Lá fala que o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O Sistema Nacional, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa. Então, daqui para frente, finalidade, então essas são as finalidades que estão de acordo com o que nós acabamos de ler. O Sistema Nacional de Trânsito tem por finalidade planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento. Esse Sistema Nacional de Trânsito, desde o município até a União, engloba todas as atividades relacionadas ao trânsito. Portanto, está correta essa assertiva. Assertiva, então, verdadeira. A resposta, verdadeira. Número 5. Questão número 5. Entre os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito está estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental, e educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Assertiva verdadeira ou falsa? Pausa o vídeo, responda. E aí, respondeu? Esse objetivo, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento, está dentre os objetivos previstos no Código de Trânsito Brasileiro? Vamos ver a resposta? Vamos lá. O Sistema Nacional de Trânsito, lá nas disposições gerais, está prescrito 3 objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. E o inciso número 1, ele fala que estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, no caso do trânsito, ao conforto, à defesa ambiental, à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Então, igualzinho à assertiva, a questão número 5. Portanto, esse objetivo, essa questão está correta, verdadeira. Mas há outros que nós veremos agora. Um outro objetivo é fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros, administrativos para execução das atividades de trânsito. Padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos. Deve haver um padrão. Então, esse Sistema Nacional de Trânsito deve
ter esse 2 como objetivo. E o 3, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e integração do sistema. Aqui nessa terceira nós temos que o centro desse 3 é a questão das informações. Estabelecer um sistema de fluxo de informações para que haja interação das informações, para que as decisões possam ser tomadas de acordo com que todos tenham conhecimento as informações necessárias. É a nossa assertiva correta e esses três são os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Há outros objetivos, sim, mas esses são os básicos e os mais importantes. Questão número 6. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades, exceto qual dos órgãos ou entidades abaixo não fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito? Questão muito fácil. Letra A. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo? É isso? Letra B. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores? C. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios? Letra D. Polícia Federal. Qual é a resposta correta? Pause o vídeo, releia e responda. Então vamos ver quais são os órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos lá. Vamos ver todos aqui nesse slide. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Lembrando que o Sistema Nacional de Trânsito, ele não é composto somente da União, mas União, Estado, Distrito Federal e municípios. Primeiro, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Conselho não é executivo. Executivo nós temos o DENATRAN, lá na órgão máximo da União. Nós temos o DETRAN nos estados. É diferente de CONTRAN, que é conselho, ele é normativo e consultivo. Cuidado com essa questão. Coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. 2. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, é o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Também não tem nada de executivo aí. 3. Os órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí sim entra o DETRAN, DENATRAN. 4. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 5. Polícia Rodoviária Federal. Então a Polícia Rodoviária no âmbito da União, ela faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. 6. As polícias militares dos estados e do Distrito Federal, polícias militares. E 7. As juntas administrativas de recursos de infrações, as famosas JARI. Então essas 7 compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Alguém viu aí Polícia Federal? Não tem. Tem Polícia Rodoviária Federal. Portanto, muito fácil essa questão. A resposta correta aqui na questão número 6 é Polícia Federal. A Polícia Federal, ela é a polícia da União, mas é uma polícia ostensiva e judiciária. Não tem nada a ver com o Sistema Nacional de Trânsito. Então vamos lá. Questão agora número 7. Compete ao CONTRAN, exceto
quais das assertivas abaixo, da assertiva abaixo, não é uma competência do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito? Letra A. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Letra B. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Letra C. Criar câmaras temáticas. Letra D. Expedir documentação relativa à permissão para dirigir, bem como a expedição da CNH definitiva. Letra E. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e CONTRADIF. Pessoal, uma dica para a prova. Se você não souber a resposta correta e sempre tiver uma questão dessa como exceto, observe o que tem de diferente aí. E você vai perceber que há duas questões que têm diretrizes diferentes das outras. Então é uma dessas duas. Qual é a resposta correta? Você pode pausar e responder. Nós vamos responder lendo o texto. Compete ao CONTRAN 1. Estabelecer normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 2. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. C. Criar câmaras temáticas. E 5. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e CONTRADIF. Observe que a primeira, a segunda e a quinta são mais normativas, são mais construtivas, coordenativas, enquanto a quarta já vem criar câmaras temáticas. Observe que não são funções executivas. Quando você vê a questão, você lê, compete ao CONTRAN, exceto a letra D fala, expedir documentação relativa à permissão. Expedir é uma função executiva, não compete ao CONTRAN, então, portanto, é o nosso gabarito, a letra D, a questão número 7. Não faz parte do CONTRAN expedir CNH ou permissão para dirigir. Nós vimos as competências do CONTRAN. Nós temos outras competências do CONTRAN, como você pode ver, estabelecer as diretrizes de regimento das JARIM, zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas nesse código. Está vendo? É uma questão de fiscalização. Estabelecer e normatizar procedimentos para imposição e arrecadação e computação das multas. Observe que é normatizar, então não é executivo, então é o conselho. Responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito, outra função construtiva, não tem nada a ver com o executivo, que é o DETRAN e DENATRAN. Ainda, normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos, outra normativa. 11. Aprovar, completar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos de equipamento de trânsito. Esse aprovar aí você percebe que é CONTRAN. Apreciar os recursos. Apreciar recursos, pessoal, sempre vai ser CONTRAN a nível nacional ou CETRAN a nível estadual. Então, além de avocar, chamar para si, análise de soluções de processos e conflitos de competência ou circunscrição, se for nacional. E o 14, dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Aqui, só cuidado nessa 14, resolver conflitos, não tem município aqui. Conflitos entre União, Estados e Distrito Federal. Questão número 8. Uma das funções do Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, e o Conselho Nacional de Trânsito do Distrito Federal, CONTRADIF, uma das funções, uma somente. Qual dessas abaixo? Você pode pausar o vídeo e responder. Nós responderemos imediatamente. Letra A. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito
das respectivas atribuições, no âmbito das respectivas atribuições. Letra B. Legislar sobre as normas gerais relativas ao trânsito. Letra C. Executar ações de fiscalização no âmbito de sua competência. Letra D. Executar campanhas educativas de trânsito. Quais dessas são funções do CETRAN nos estados e CONTRADIF no Distrito Federal? Resposta correta. Letra A. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. A legislação nos estados e no Distrito Federal é uma função dos Conselhos Estaduais de Trânsito cumprir e fazer cumprir a legislação e as outras normas. Legislar as normas gerais relativas ao trânsito, quem legisla é o legislativo, não tem nada a ver. Executar ações de fiscalização, quem executa é o órgão executivo, no caso aqui será o DETRAN. E executar campanhas educativas de trânsito também o DETRAN não compete ao CETRAN. A única resposta correta é a letra A. Artigo 14, nós temos no artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro as funções do CONTRAN, do CETRAN e do CONTRADIF. Algumas delas: cumprir e fazer cumprir a legislação. 2. Elaborar normas no âmbito das competências. 3. Responder a consultas relativas. Observe que são as mesmas do CONTRAN, só que CONTRAN é da União. 4. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Estimular e orientar, não é executar. A questão nós vimos lá falava de executar. Julgar os recursos interpostos das JARES, dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental e psicológica. Então, esses recursos sempre é o CONTRAN e o CETRAN e CONTRADIF que fazem nos âmbitos de suas competências. Questão número 9. Marque verdadeiro ou falso. Você pode pausar o vídeo, responder, e nós vamos lá. Os membros do CETRAN e do CONTRADIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Letra B. Os membros do CETRAN e do CONTRADIF deverão ser pessoas conhecidas pela administração. Letra C. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRADIF é de 2 anos, admitida a recondução. Questão difícil. Resposta correta. A primeira está verdadeira. Os membros do CETRAN e do CONTRADIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal. Verdade. É o governador do CETRAN e o governador do Distrito Federal do CONTRADIF que vão nomear os membros desse conselho. O 5. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRADIF é de 2 anos e é admitida uma recondução por mais 2 anos. E a letra B diz que os membros do CETRAN e do CONTRADIF deverão ser pessoas conhecidas da administração. Essa estava fácil de saber que está errada. Os membros do CETRAN e do CONTRADIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. Isso está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Guarde essa informação. Os membros do CETRAN no Estado e do CONTRADIF no Distrito Federal deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. Ok? Questão número 10, última questão desse vídeo, desse primeiro vídeo. Julgue os itens a seguir. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, as JARE, órgãos colegiados, responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Pause o vídeo e responda: está certo ou está errado? Nós responderemos: está correto. Junto a cada órgão de entidade executivo de trânsito ou rodoviário funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, são as JARES, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas.
Então houve ali uma penalidade, você não concorda, você vai recorrer a JARE. Então está aí, e ainda nós temos, só algumas das competências da JARE, julgar os recursos interpostos pelos infratores, os infratores de trânsito. 2. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando a melhor análise da situação reconhecida. Observe que aqui também está relacionado aos recursos. E o terceiro, encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos que venham e que se repitam sistematicamente. Observe o que? 1. Nós estamos falando de recurso. 2. Estamos falando de recurso. E o terceiro, nós estamos falando de recurso. Então, por favor, não vai errar isso na prova. Aqui nós terminamos esse vídeo. Agradeço a companhia, a presença de todos, e estaremos daqui a pouco de volta no vídeo número 2 de 5 total. Aguardo você, até a próxima. Muito obrigado.